Hoje pela manhã tivemos também uma manhã muito preciosa. E eu vou abrir um parêntese aqui para falar que o Ministério Infantil está chamando todas as crianças, os pais podem conduzir. Enquanto isso, as crianças vão saindo, para o Ministério Infantil. Eu vou cumprimentar o pessoal que está no YouTube. Dá um like aí, tá? No nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal, tá? Porque este canal é um canal de vida renovada para você, para sua família, para sua casa. Amém. Então, e aí a gente teve esses dias aí, a igreja de São Domingos veio, o ministério de louvor, esteve conosco na sexta, estivemos aqui também no sábado, o ministério da igreja do Safira, o pastor Rodrigo, a nossa gratidão profunda. Eu não sei se o irmão Júnior está aqui no culto, o irmão Júnior lá de São Domingos, se tiver, acenda com a mão. Acredito que ele ainda não veio, até falou que viria hoje. Mas assim, a todos vocês que estão conosco aqui hoje, nos dando a honra da sua presença, a gente quer cumprimentá-lo e dizer: seja muito bem-vindo, tá? Essa é a casa do Senhor, sinta-se em casa, sinta-se em família, ok? Amém? Bênção demais. Então, eu quero convidá-los para a gente ler no livro do profeta Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28 até o verso 32. O texto do profeta Joel, capítulo 2, versículo 28 ao 32. É um texto bem conhecido, que muita gente tem uma familiaridade com esse texto, com essa porção da Escritura, mas eu quero tentar desenvolver uma caminhada com vocês, uma jornada a partir do que Joel fala e com outros textos em toda a Escritura. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode, por favor, abrir em Joel 2, 28 ao 32. E depois disso, diz o texto: derramarei do meu espírito sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Você pode dizer comigo: dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Diga comigo assim: haverá livramento, pois os sobreviventes para aqueles a quem o Senhor chamar. Eu vou repetir essa última parte do versículo 32, ou melhor, o 32 todo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Que coisa linda, que coisa extraordinária é a palavra de Deus. Eu quero que você caminhe comigo, porque eu quero pregar hoje sobre o ano do livramento, pegando como referência esse texto de Joel, porque o livro de Joel é um livro pouco visitado, e quando o visitamos, nós o visitamos numa perspectiva do gafanhoto devorador, cortador, destruidor e migrador
como sendo aquele fenômeno que vem sobre a vinha do povo do Senhor, mas que vem da parte do diabo. Se você observar, em tese, as ministrações que você escuta por aí afora, é sempre associando esses gafanhotos, essa desolação na terra, a partir da perspectiva da força do maligno, de Satanás, do diabo. É isso que a gente escuta por aí afora. Mas quando a gente olha para o livro do profeta Joel, mais profundamente, nós encontramos uma mensagem, que é uma mensagem da parte do Senhor para o seu povo, que é uma mensagem da parte do Senhor, mas veja como o profeta Joel interpreta aquele momento da história. Os capítulos 1 e 2 vão falar sobre essa desolação que vem sobre o povo de Israel, que vem sobre a nação de Israel. O profeta, não se esqueçam, ele é um porta-voz de Deus. O profeta é um oráculo. O profeta é alguém chamado por Deus para ser o eco da voz de Deus. Então o profeta, ele tem sempre uma mensagem para alinhar o coração do povo ao coração de Deus. E Joel vai olhar para essa devastação toda, para essa desolação toda na terra, como sendo uma expressão do juízo de Deus. É Deus quem está proporcionando aquele tempo de desolação, aquele tempo de ruína, aquele tempo onde a palavra do Senhor vai deixar bem claro nos capítulos 1 e 2, você pode depois ler em casa com mais cuidado, é uma espécie de prefiguração daquilo que será o grande dia do Senhor, que é um dia, na realidade, não um dia de 24 horas, não um dia cronológico. O dia do Senhor é um dia amplo, é um dia abrangente. O dia do Senhor é um dia que, na perspectiva humana, nós temos gerações e gerações e gerações e gerações. Na perspectiva do profeta, como é o dia do Senhor, e como o Senhor, e como Yahvé é Deus tão glorioso, tão extraordinário, tão poderoso, o dia do Senhor é um dia que se manifesta na perspectiva de Joel, como sendo um dia de desolação mesmo, um dia de ira da parte de Deus, um dia de juízo da parte do Senhor. E isso fica bem evidente na narrativa de Joel. Mas acontece uma coisa muito legal, porque na medida em que o profeta vai profetizando, ele chega a um momento, e isso já no capítulo 2, que ele chama o povo ao arrependimento, que ele chama o povo a voltar-se para o Senhor, a voltar-se para Deus. E é aqui que vem uma luz, um entendimento, um foco, onde o profeta vai apontar para o futuro com essa promessa. Veja que o texto diz que depois disso, note no verso 28 que ele diz: depois disso, derramarei o meu espírito, do meu espírito, sobre todos os povos, ou sobre toda a carne. Ou seja, em meio a uma desolação, ao juízo de Deus, o profeta está dizendo assim, mas veja, há salvação, há livramento. O juízo vem em função de algo que não está alinhado com o coração de Deus. Deus está agindo de forma a vir contra o que o seu povo está fazendo, porque Deus, Ele ama esse povo. Deus, Ele ama o seu povo, e o seu povo precisa entender isso, e o seu povo precisa se voltar para Deus. Ele é o Criador, Ele é o Redentor, e toda vez que esse povo vai
sair do caminho, o Senhor chama o seu povo por meio de juízo. Mas ele não apresenta apenas o juízo, ele apresenta também a salvação. Juízo e salvação. Por exemplo, leia o livro de Juízes. Se você ler o livro de Juízes, você vai encontrar esse roteiro no livro de Juízes. Um livro que muita gente também não visita, mas você vai encontrar no livro de Juízes, por exemplo, na história dos juízes que Deus levanta, você encontra o povo de Deus sendo oprimido pelas nações, o povo de Deus sendo oprimido pelos filisteus, pelos midianitas, pelos amalequitas, pelos hititas, pelos povos que ainda habitavam a terra, mas Deus então agindo com livramento, levantando um juiz e outro para livrar o seu povo da mão dos opressores. Nesse contexto é que vem a promessa do derramamento do Espírito. Eu preciso dizer para você que o Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. E quando eu olho para Ele como uma pessoa, eu o vejo agindo desde a criação, agindo em toda a Escritura do Antigo Testamento. Deus está agindo e o seu Espírito também está agindo. O mistério da Trindade nós o encontramos em todo o Antigo Testamento. Encontramos a ação do Espírito do Senhor em toda a Escritura, a começar desde a criação. Quando nós olhamos para Joel, nós olhamos para essa promessa. Joel aponta para um tempo que virá. O tempo em que o Senhor derramaria de forma abundante e plena o seu Espírito sobre toda a carne. Então, vejamos, Joel aponta para um tempo que virá, ou que viria. E esse tempo veio. E agora eu convido você para ir comigo até Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2. Joel aponta para um tempo onde Deus derramaria do seu Espírito. Mas esse Espírito só seria derramado com o início de uma nova era ou de um novo ciclo na história da humanidade. Eu quero que você leia comigo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, é só voltar a página um pouco, a partir do versículo 4. Versículo 3. Depois do seu sofrimento, Atos 1, 3 até o 8. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. 40 dias Jesus passou falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus aqui é o início de um novo ciclo, de uma nova era. Verso 4, certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém,
mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aleluia! Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, os seus discípulos, Jesus aqui está ressuscitado, Jesus aqui já está em corpo ressurreto. Então os seus discípulos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Porque os discípulos estão com um olhar em um reinado temporal, em um reino em que Deus colocaria sobre o trono de Davi, no tempo e no espaço, um rei para governá-los. Mas Jesus está falando de uma outra perspectiva. Jesus está apontando para um outro ambiente. Jesus está apontando para uma outra atmosfera. E veja a resposta de Jesus. Ele lhes respondeu, versículo 7, não lhes competem, ou lhe compete saber os tempos, ou as datas, ou as eras, que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não compete a vocês saber tempos ou épocas, mas, verso 8, recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judeia, em Samaria, na Galileia e até aos confins da terra. Aleluia! Na Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Agora o verso 1 do capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos estavam em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo. Diga, línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Meus irmãos, deixa eu falar para vocês. Deixa eu tentar fazer aqui uma sinapse bíblica. Conectar aqui os pontos. Para a gente entender que a Bíblia não é um livro onde a gente lê textos isolados e aquele texto não tem nada a ver com o que já foi dito. A Bíblia tem uma unidade. A Bíblia tem o que está escrito não está escrito de forma aleatória. Que mistério glorioso é a Escritura. Porque foi escrito por homens em vários momentos da história, em vários lugares, em épocas diferentes. Mas a mensagem é uma. A unidade, a intencionalidade no texto bíblico. Joel fala de um tempo que virá, em meio a uma mensagem de juízo, mas uma mensagem de salvação. E nós estamos em um tempo, em um ano, que é chamado ano da pandemia, e que muitos de nós fomos pegos de surpresa, nada disso havíamos pensado nem planejado. Quantos de nós ficamos como que perplexos diante de tanta desolação, diante de tanta dor,
diante de tanta tragédia, diante de tanta morte, e não morte física apenas, mas morte espiritual, diante de tanta iniquidade, de tanta situação, de tanta gente desgovernada. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e para você que me assiste no YouTube: não pensem, tá, que o ano de 2021 vai ser um ano onde você vai para a beira da praia tomar água de coco, na tranquilidade, naquela, sabe? Nós ainda estamos em um ambiente de pandemia. A vacina ainda está chegando aí, sabe? Bem nessa. Agora, o que acontece com o povo de Deus? O que é que nos define? O que é que marca a nossa vida, a nossa caminhada? O que é que nos fará, em meio ao que vier, pode acontecer o que acontecer, o que é que vai nos definir? O que vai definir a maneira como a gente vai agir, como a gente vai se comportar. Por exemplo, nós estamos aqui numa conferência FIRE, fogo, chamando a igreja para um tempo onde nós precisamos conhecer a vontade de Deus, conhecer o que Deus está fazendo em nós, pelo poder do seu Espírito. Muitos de vocês talvez não consigam perceber, não consigam enxergar, mas há um movimento do Espírito, um movimento que age no silêncio, que movimenta as placas tectônicas do nosso coração, que movimenta as placas da nossa interioridade. Há um mover do Espírito silencioso no coração daqueles que enxergam quem é o Senhor da história. Quem é aquele que está assentado num alto e sublime trono? Aleluia! Quando eu olho para esse texto e esses textos que lemos, eu vejo claramente, e é isso que eu quero falar para você agora, que no ano da pandemia, eu e você precisamos entender, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, é que a igreja do Senhor está em um outro ano. Nós estamos em um outro ano. Parece uma coisa meio doida. O pastor agora pirou, os irmãos devem pensar assim, né? Como assim, pastor? Nós estamos em 2020. Pois é. Mas no reino do Espírito, nós estamos no ano do livramento do nosso Deus. Se liga nisso. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: chegando o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito vem no dia de Pentecostes. E o que representa o dia de Pentecostes? Senão 50 dias depois de quê? 50 dias depois da Páscoa, né? 50 dias depois da Páscoa. Pegue isso, 50. Diga 50 comigo. Agora vamos lá em Levítico 25. Por favor. Hoje nós vamos ler a Bíblia em vários textos. Levítico 25, versículo 8. Contem 7 semanas de anos. 7 vezes 7 anos. Esses anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação, façam soar a trombeta por toda a terra de vocês.
consagrem o 50º ano e proclamem, repita comigo, libertação por toda a terra a todos. Este lhe será um ano do jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu. Agora vamos para Isaías 61. Isaías 61. Yes. Aleluia. Verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim. Porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da salvação, ou o ano do livramento. Veja que tem conexão com o que Joel está dizendo: derramarei do meu espírito, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Agora vamos para Lucas. Lucas capítulo 4. Depois que Jesus é batizado, e aquele fenômeno do Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba pousando sobre ele, ele sai dali e vai para Nazaré, e ele entra numa sinagoga, no capítulo 4, verso 18 e 19, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Nós estamos nesse ano. Nós estamos no ano do livramento do nosso Deus. Nós estamos no ano da salvação do nosso Deus. Por que nós estamos no ano da salvação do nosso Deus? Porque esse ano não é um ano de 12 meses, não é uma cronologia, é um espaço de tempo, é a ação de Jesus se movendo na nossa direção, morrendo na cruz, ressuscitando ao terceiro dia, assentando-se à direita de Deus nas alturas e enviando para nós o seu Espírito para habitar em nós. Eu vou repetir, esse ano não é um ano de 12 meses, não tem a ver com uma cronologia humana, tem a ver com um tempo, um espaço, uma era, uma ação, onde Jesus veio habitar entre nós, Deus habitando entre nós, e Ele é que vive, Ele é que morre, Ele é que ressuscita, Ele é glorificado, e ao ser glorificado, Ele envia o seu Espírito para caminhar conosco, aleluia. Deus enviou o seu Filho, e o seu Filho Jesus envia o seu Espírito. Ele diz: eu vou para o Pai, em João 16, em João 14, mas eu vou enviar para vocês o Consolador. E Ele vem, o Espírito veio. Todos aqueles que abraçam a fé em Jesus, descobrem uma vida nova, porque o Espírito Santo, Ele regenera. O Espírito Santo, Ele trabalha na salvação do crente, mas o Espírito Santo também, Ele leva o crente
ao cumprimento da missão de Deus. O Espírito Santo, ele proporciona a todo aquele que aceita a mensagem de salvação, ele proporciona uma nova perspectiva de vida, uma nova compreensão de vida, um novo entendimento da vida. Meus irmãos, vida no Espírito é aquilo que o Espírito Santo vai gerar em nós, quando nós rendemos o nosso coração completamente ao Senhor Jesus. No final dessa conferência, Fogo de Deus, Deus colocou no meu coração, Deus colocou na minha alma, chamar você, chamar a igreja, ministrar ao seu coração, que nós estamos em um ano do livramento do nosso Deus. Quando nós abraçamos a fé em Jesus, nós abraçamos uma nova perspectiva, onde eu e você não caminhamos mais na nossa força, nós caminhamos na força, no poder e na autoridade do Espírito do Senhor. O Espírito de Deus está em minha vida. Aí você pode dizer assim: pastor, eu tenho o Espírito Santo. Sim, eu tenho o Espírito Santo. Todos os que abraçam a fé em Jesus têm o Espírito Santo. Claro. Todo mundo aqui tem o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma pergunta melhor. Vocês acham que as pessoas aqui, antes de Atos 2, elas não tinham o Espírito Santo? Todas tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo agiu desde o Antigo Testamento. O Espírito Santo vem agindo desde a Escritura do Antigo Testamento, capacitando, habilitando pessoas. A presença de Deus sempre se moveu no Antigo Testamento. O Espírito do Senhor estava sempre se movendo no Antigo Testamento. Mas veja, o fenômeno de Atos 2 é um fenômeno que nos chama para uma outra perspectiva, para uma outra dimensão. O fenômeno de Atos 2 nos chama para entender que, chegando o dia do jubileu, o dia de Pentecostes, o dia onde Deus revelou na sua escritura do Antigo Testamento que as pessoas nesse ano, no ano do jubileu, as pessoas seriam libertas. Quem tivesse preso era para ser liberto. Quem tivesse alguma situação deveria ser perdoado. O ano do jubileu era um ano onde zerava a conta de todo mundo em Israel. Foi Deus que estabeleceu na sua lei. Era o ano onde a conta era zerada para todos. E aí, o que ele revela no Antigo Testamento, o Novo Testamento em unidade com o Antigo Testamento, vai falar dessa chegada desse ano, e a chegada desse ano para a igreja, para a nova aliança, para aqueles que estão na nova aliança, essa chegada vem pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida, na vida dos seus discípulos, aleluia. Irmãos, está no ano do jubileu, está no ano do livramento, significa que nós andamos com autoridade, com poder, cheio da bondade, da salvação, da graça do nosso Deus. Nada para a igreja no ano do livramento do Senhor. Vocês pensam, a história da igreja vai revelar cada ciclo da história, quantas pandemias a igreja viveu ao longo da história, não pandemia do Covid-19, mas quantas situações de perseguição, situações onde o povo do Senhor foi confrontado, foi hostilizado, quantos momentos difíceis, desde o primeiro século até o século 21, a igreja já viveu. O povo do Senhor já viveu, e vocês pensam que nós não viveremos daqui para frente? Se eu continuar vivendo aqui há 3 décadas, né? 3 décadas, eu vou estar com 80. Vou estar só o tutano. Você imagina? Preste atenção. Quantas coisas virão daqui a 3 décadas, ou daqui a 1 década? Você olha pelo retrovisor, em 2010, a gente estava aqui,
maravilhados, vivendo outro ciclo, outro momento, outra história. Quantas coisas já aconteceram em 10 anos? Agora, nós estamos, irmãos, diante de um momento onde nós precisamos entender, trazer para a nossa mente. No reino do Espírito, eu estou no ano do livramento do nosso Deus. Não tem nenhuma pandemia, perseguição, nada neste mundo vai arrancar o que Deus plantou no meu coração, o que Deus plantou na minha alma pelo seu Espírito, aleluia. No ano da pandemia, eu vi o Senhor, e ver o Senhor significa enxergar a revelação do Senhor para nós, enxergar o que Deus tem preparado para a minha vida e para a sua vida, e o que Deus tem preparado para mim e para você, é andar no Espírito, aleluia, é caminhar no Espírito, é viver no Espírito, é liberar a alma de quem nos magoou, ou de quem nos afetou, é libertar os cativos, é ano de alegria. Ei, meu irmão, você que não consegue celebrar, oh meu Deus, como é que você não consegue celebrar no ano do jubileu, amigo? Como é que você não consegue celebrar no ano da redenção? Como é que você não consegue celebrar no ano do livramento, meu irmão? Deus está agindo, e Deus agiu por meio de Jesus, e Deus age por meio do seu Espírito em nossa vida, nos dando autoridade, nos dando intrepidez, nos dando coragem, porque o Espírito que está em nós é espírito de coragem, de intrepidez, aleluia. A chama que queima no nosso coração não é para nós ficarmos no canto acuados, mas é para nós avançarmos, aleluia. O que Deus tem para nós, o que Deus plantou em nós, pela presença do seu Espírito, é algo muito poderoso para nós desfrutarmos. Aí você pergunta, pastor, sim, mas como é que eu faço para desfrutar? Você precisa ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, aleluia. Repita comigo, cheio do Espírito Santo. Diga, ser cheio do Espírito Santo. Paulo em Efésios capítulo 5, verso 19, ele diz, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo fala para encher do Espírito Santo a igreja de Éfeso? Se a igreja já estava com o Espírito Santo, é porque ser cheio do Espírito Santo é uma ação contínua. Os universitários, analisando o texto de Efésios 5,19, falam sobre isso, que ser cheio do Espírito Santo, ali o verbo no grego é uma ação contínua, ou seja, eu sou cheio hoje, eu preciso ser cheio amanhã, eu preciso ser cheio terça, eu preciso ser cheio quarta, todos os dias eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Mas muita gente continua ainda ali, naquela religiosidade, naquela ideia, naquelas cognições, naquelas elucubrações teológicas. Oh, meu irmão, deixa eu chamar você para o mistério de Deus, para o sobrenatural de Deus, para olhar para a vida, para o mundo, com o olhar da cruz, com o olhar da glória, com o olhar daquele que está sentado no trono. Deixa eu chamar você para olhar para o mundo pelo olhar do ano da salvação do nosso Deus, aleluia. Nós estamos nesse espaço de tempo, e nesse espaço de tempo acontecem milagres, nesse espaço de tempo acontecem maravilhas, nesse espaço de tempo acontece o sobrenatural, aleluia. Basta que você leia o livro de Atos dos Apóstolos, veja, aqueles discípulos eram os mesmos, aqueles apóstolos eram os mesmos, medrosos, acuados dentro de uma casa com medo da perseguição. Aqueles homens eram os mesmos, mas depois que eles foram visitados de uma maneira gloriosa, e diz o texto bíblico que eram línguas como que de fogo. Eu gosto de fogo. Morei 6 anos no Piauí. Ainda sou apaixonado por lá. Toda vez que eu passo o Piauí, eu digo, minha mulher, o Piauí. Aí ela diz, eu não sei o que você viu no Piauí. Eu disse, eu gosto demais do Piauí.
Eu me deitava no chão da minha casa, porque naquela época era tempo de muita dificuldade de Lodebar. Eu estava lá deitado no chão para tomar o ventinho do chão, e o ventiladorzão ligado em cima de mim, saindo aquele bafo assim, aquela calor, aquela quentura. Irmãos, o fogo de Deus, ele vem com juízo, mas o fogo de Deus também vem com salvação. O fogo de Deus é um mistério, uma coisa poderosa, vem com juízo e vem com salvação. O fogo de Deus purifica, o fogo de Deus renova, o fogo de Deus põe de pé, o fogo de Deus cura, o fogo de Deus faz coisas poderosas, aleluia. O fogo de Deus nos faz nós caminharmos em meio à pandemia, em meio à perseguição, olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para o alto, aleluia. Eu vou ler o livro de Atos dos Apóstolos, eu vou encontrar homens incendiados pelo Espírito Santo. Diga comigo assim, incendiados pelo Espírito Santo. Pedro e João pareciam outras pessoas. Estevão, o diácono que foi eleito para servir as mesas, foi um homem extraordinário em Deus. Filipe foi transportado de um lugar para o outro. Aí os sensacionistas diziam assim, não, isso aí era só na época em que o cânon não foi fechado. Amigão, deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos no ano do jubileu, no ano da salvação, no ano do livramento. Joel apontou para a vinda do ungido, a vinda do rei, a vinda daquele que viria estabelecer esse novo ciclo. E a igreja, ela não olha para frente apenas, senão olhando para trás, ela olha para a cruz, e quando ela olha para a cruz, ela olha para frente, e ela sabe que um dia o Senhor virá, um dia o Senhor irá voltar, e nós viveremos com Ele eternamente, aleluia, para a glória do seu nome, aleluia. A nova criação já foi inaugurada, aleluia. Porque o Espírito foi liberado, porque o Espírito habita em nós somos casa dEle, nós somos morada dEle, mas como morada, como casa, nós precisamos todo dia ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. E eu quero chamar você, para nesse final dessa conferência, fogo de Deus, você buscar isso, você romper com esse olhar para a vida apenas na perspectiva da terra, mas olhar para a vida na perspectiva do que Jesus Cristo fez e do que o Espírito Santo faz, aleluia, em nossa caminhada. Deus nesta noite, Deus nesses dias e nessa noite, quer chamar você para sair daqui cheio do Espírito Santo. Amém? Você deseja, você almeja isso? Você almeja ser cheio do Espírito Santo? Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, meu irmão, é você estar acorrentado, com as mãos acorrentadas, como Paulo e Silas em Filipos, mas altas horas da noite, cantando e adorando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor, aleluia! Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é viver para cumprir os propósitos eternos de Deus, aleluia. Você está disposto a ser cheio do Espírito Santo? É não viver apenas em função de alcançar coisas neste mundo, mas é viver em função da cruz, em função do que Cristo fez. É saber que você é um agente de Deus neste mundo para libertar cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, disse Jesus em Nazaré. Ele me ungiu, aleluia. O Senhor nos ungiu para nós nos levantarmos como igreja, em qualquer tempo que seja, no poder do seu Espírito para libertar pessoas, para orar por pessoas, para estender as mãos por pessoas, para visitar pessoas. E você, será que tem campo para isso, gente? Será que tem campo para você entrar numa casa e orar por alguém? Será que tem campo para você ir lá no poder do Espírito Santo, aquele irmão que está desanimado, que foi afetado pela pandemia, e você tocar nele e dizer assim: ei meu filho, deixa eu te falar uma coisa, nós estamos no ano da libertação do nosso Deus,
Você é povo do Senhor, se levante, meu irmão. Vamos continuar a caminhada. Há muita coisa para fazer, meu filho. Não, porque isso, porque aquilo outro. Porque eu perdi isso, eu perdi aquilo. Meu irmão, quem anda cheio do Espírito Santo não anda olhando para aquilo que perdeu. Anda focado naquilo que ganhou, aleluia. E nós ganhamos a vitória por meio de nosso Senhor Jesus, aleluia. Você pode perder seu marido, você pode perder sua esposa, pode perder seus filhos, pode perder parentes, pode perder sei lá quem mais que você tanto ama, mas saiba de uma coisa, ninguém pode arrancar de você aquilo que Jesus conquistou na cruz, aleluia. Por isso que Paulo diz em Efésios, nem morte, nem vida, nem poder, nem altura, nem principado, nem potestade, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui, aleluia? Quantos querem mergulhar nessa dimensão do Espírito do Senhor aqui nesta noite? Eu convido você para ficar de pé, eu convido você para entender que o Espírito do Senhor foi derramado, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Você fala em línguas?